Ah, Um vendo que a monte de galera gente tá amiga querendo. aí entrando para nos ver. Não, Isso. vai entrando, Ó, vai entrando. Quando a gente... achei a camisa da Sedai lá no meu quarto. Botei a camisa da Sedai Legal, lá. maravilha. Ótimo, show. Show, show, show. Tá apertadinha ela. Mas você fica engordando, dá nisso. Mas, gente, É. olha só, hoje a gente vai começar a primeira live do Victor, de Wagner Victor. Eu fico assim, muito feliz. Ele é uma pessoa especialíssima para mim. Eu estava olhando, o Wagner já fez de tudo nesse estado. Poucas pessoas têm a experiência que ele tem. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, ele foi secretário de Estado de Educação, ele foi presidente da SEDAI, por isso que a gente vai falar um pouco da SEDAI, é um momento importante falar da SEDAI. Ele é do Conselho da Petrobras, enfim, poucas pessoas têm a experiência que o Victor tem. Né? Poucas pessoas. Agora ele está numa outra missão na LERJ, uma missão diferente, mas ele é um bom organizador. E eu tenho certeza que ele tem feito o trabalho que ele fez nas todas essas instituições, ele também vai fazer pelo Legislativo Estadual. Bom, agora eu vou passar para ele Claro. ele cumprimentar vocês todos. E aí depois a gente começa propriamente dito, mas antes, Victor, toda vez que a gente começa, mesmo antes do parceiro falar, eu sempre dou os números. Hoje eu não vou conseguir dar os números do Rio, porque a prefeitura fez alguma coisa, mudou lá a plataforma dela e a gente não consegue acessar com a mesma facilidade. Mas, de qualquer jeito, os números no Brasil são muito difíceis, né? São 17.509 mortes já, 262.545 casos, então são números cada vez mais assustadores, e a gente só tem os números de ontem. Os números de ontem no Rio são 26.665 casos, 2.852 pessoas que se foram. Né? E a nova notícia é que permanece o isolamento da mesma maneira que hoje, até o dia 25, até segunda. Mas é um momento muito difícil. E aí a gente, para amenizar esse momento ou não, vamos conversar um pouquinho agora com Wagner Victor. A palavra é sua. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todo mundo aí que está sintonizado. Primeiro, agradecer aí muito esse convite. Realmente eu passei... A única coisa a corrigir é que eu não sou atualmente, eu nunca fui do Conselho da Petrobras, já fui conselheiro de diversas empresas, do Conselho Político e Energético, sou funcionário de carreira da Petrobras, licenciado, mas não sou. Mas, olha, é um prazer. Não, você não é do conselho, mas você é o conselheiro maior na área de petróleo desse estado. Não, mas olha só, Laura, você sabe que o teu poder é tão grande que, na realidade, foi você... Eu nunca tinha feito uma live, eu escrevo muito artigo toda semana, mas foi você botar, eu já recebi uma série de convites para fazer live, agora eu vou pegar... Aí eu falei o seguinte, olha, eu vou fazer com uma que é futura vereadora, que é a Laura Carneiro, um com o futuro, que já é deputado, um para cada nível, que é o Gustavo Schmidt, e outro com o Paulo Ramos, deputado federal. Então eu faço uma com cada poder. Eu acho que é muito legal a gente estar falando, e tem muita gente da SEDAI sintonizando, Laura, que muita coisa no mundo mudou com a questão do coronavírus. Da pandemia, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, se a gente não mudar os paradigmas, eu fico preocupado que você trouxe um tema muito importante, que é a questão da SEDAI. Se a gente não mudar esses paradigmas, continuar fazendo processo para vender a SEDAI de qualquer maneira, isso não é só um erro, isso é uma burrice, isso é você entregar um patrimônio, que é um patrimônio público, e que no futuro você vai se arrepender profundamente de ter feito essa medida. A gente vai falar sobre isso, até porque se a gente está pensando que é por causa da pandemia, não, já era uma grande burrice, e o Victor vai provar para a gente isso. Né? Já era uma grande burrice, agora é pior, porque a gente não vê nenhuma perspectiva. É mais ou menos o que aconteceu com a Light, todo mundo se lembra. A Light era pública, depois a Light virou privada, depois ela foi reestatizada e depois ela voltou. E a gente está acompanhando aí o que tem acontecido, né? Os apagões, como a dificuldade, as pessoas que morreram no hospital por conta de falta de iluminação, os postos nas comunidades, a tarifa que nem sempre é colocada em todos os lugares, enfim, o caos que a gente vive na iluminação. Mas aí você é um especialista ou não. Vamos lá. Quando você assumiu a SEDAI,
você fez tipo um grande saneamento financeiro. Conta pra gente como é que isso se deu e, a partir daí, qual foi a nova cara que você deu para a SEDAI? Talvez por isso a marca Nova SEDAI. Né? O que você mudou? O que você transformou que possibilitou a vontade de venderem? Porque nunca, né? Na verdade, ninguém vende alguma coisa que não seja muito boa. A culpa é sua. Vamos lá, explica para nós. Laura, esse é um detalhe muito interessante. A SEDAI, historicamente, trabalhava com um déficit mensal, que muitas vezes era coberto pelo próprio governo do Estado, portanto, ela é geradora de déficit na ordem de 30 milhões. Nós fizemos todo um equacionamento passivo, cortamos muita coisa de custo. Por exemplo, o pessoal está hoje num prédio da SEDAI novo, a SEDAI nunca tinha uma sede. Só para dar um exemplo, a SEDAI eram 12 prédios a sede da SEDAI no centro. Hoje trabalha um prédio inteiro. Então, houve um processo de redução de custos, um processo de modernização da empresa, um processo de despolitização, não de políticas públicas, mas de políticas que eram nocivas e que muitas vezes a sociedade hoje está cobrando. Renega, o fato é o seguinte, Laura, a SEDAI hoje, desde o meu período, a SEDAI hoje é uma empresa lucrativa, opera com lucro todo ano, desde a minha época, não operava com lucro, paga dividendos, ou seja, ela paga o governo do Estado, portanto, além de o Estado não botar dinheiro, ela coloca dinheiro no Estado, faz políticas públicas, capta recursos com seu próprio capital e não com o Tesouro. Eu, antes de sair, deixei um empréstimo de 3 bilhões. Você ajudou, porque tu era deputada federal, que a gente captou na Caixa Econômica, está ampliando a oferta de água na Baixada. Ou seja, a empresa, nós deixamos com o rating, que é o pessoal que é rating, que avalia a saúde financeira, duplo A da Standard Poor's Brasil. Deixamos a SEDAI com o balanço avaliado primeiro para as chamadas empresas Big Four, são as empresas de auditoria internacionais. Ela não tinha nem balanço aprovado. Ela teve balanço aprovado primeiro pela PwC, chega para... Eu não sei se é para mim. Oi, pagamos quase 10 bi de dívida. O fato é o seguinte, qual é a razão de uma empresa que não gera déficit, até dentro do corolário liberal? Geralmente você vende o que vai dar déficit, o que dá prejuízo. Por que você vendeu uma empresa que investe, faz políticas públicas, está pagando ao governo? Ou seja, você está vendendo a galinha dos ovos de ouro. Você tem que vender aquilo que eventualmente tem déficit. Então, essa não é uma questão ideológica, Lauro. É uma questão pragmática, clara. Está aí Berlim, na Alemanha. Pragmática, isso. Berlim acabou de reestatizar o sistema de águas que tinha sido privatizado. Então, não é uma coisa, não é uma... São Paulo não privatizou, Minas não privatizou. Não, é uma questão ideológica. Aqui no Rio, fizeram um empréstimo, deram garantia, fizeram. Mas tem formas de pagar esse empréstimo. E esse dinheiro, Laura, hoje, do valor da SEDAI do empréstimo, virou cocôzinho de cabra, aquele cocôzinho pequenininho, perto dos gastos que estão sendo vistos aí. Eu vi até uma lei essa semana. Eu vi uma lei essa semana de uma renegociação desse empréstimo. Saiu alguma coisa publicada. Enfim, que pode favorecer a não privatização. Victor, sem te interromper, já te interrompendo, dá uma olhadinha no teu sinal, porque as pessoas estão dizendo aqui que está travando, e eu estou preocupada de não estarem te vendo bem. Eu estou te vendo meio manchado, mas estou te ouvindo razoavelmente bem. Aí eu já não sei se sou eu, se é o teu sinal. Assessor técnico aqui, peraí. De repente, se você... Teu assessor técnico disse que está tudo bem, porque a minha assessora técnica sempre me briga aqui comigo. Mas eu achei um lugar da casa... Não, melhorou um pouquinho a tua imagem. Melhorou, mas já ficou ruim de novo. Eu tenho medo do som, porque a imagem não faz muita diferença, mas o som faz. Onde é que é a anteninha do Wi-Fi? Vê se você está vendo legal. Então, eu vou mudar para a anteninha do Wi-Fi. Aqui, ó, Francisco. Meu assessor técnico aqui, ó. Francisco. Grande, Francisco! Mas é isso mesmo, a gente acha um... Espera aí. Aqui também, a minha é Giovana, o teu Francisco. Eu vou ver aqui o espaço. Ficou melhor. Perto da anteninha. Melhor. Perto da anteninha, onde tem aqui a anteninha do... Acende a luz aqui, colocar,
Ficou bem, mas tenta colocar o fone, que às vezes melhora o teu som, para as pessoas te ouvirem melhor. Ô, Laura, eu não tenho fone ainda não. Francisco! O computador dele aqui é tipo da NASA, mas o fone... Pega o Francisco pelo pescoço, mas agora tá legal. Tá bom, melhorou? Melhorou muito. Eu estou te vendo agora bem nítido. Estava te vendo ainda turvo. Bom, continuando a falar um pouco da SEDAI, eu acho que quando a gente votou a recuperação fiscal, eu votei contra exatamente no que se dizia a respeito à SEDAI, eu me lembro que eu fui para a tribuna e eu disse assim, gente, o exemplo era Niterói, as águas de Niterói. Eu disse, mas é claro, eles recebem água purinha só para vender. Então, assim, o que eu sinto, o que eu percebo, é que, na verdade, a SEDAI é usada. Né? Ali só tem grandes profissionais com trabalhos lindos. Claro que acontecem problemas graves. Daqui a pouco a gente vai falar da geosmina, daquele gostinho ruim na água que a gente teve no começo do ano. Mas vamos ser justos, quer dizer, são esses profissionais que fizeram com que a SEDAI hoje dê lucro. Na verdade, 25% de tudo que a SEDAI tem hoje serve para o Estado. Quantas vezes a gente leu que o governador Pezão, naquela época, de alguma maneira, se utilizou dos recursos da SEDAI, você se lembra disso, salvava o Estado com o dinheiro da SEDAI. Esse é o nosso grande trunfo, essa é a nossa caixinha. Mas hoje estamos num momento muito difícil, o petróleo está lá no chão e a SEDAI continua. Eu queria dar um exemplo do que está acontecendo, por exemplo, o trabalho lindo que a SEDAI está fazendo, Victor, de sanitização. O Guilherme Campos está fazendo um trabalho maravilhoso. Aquela água já são 114 comunidades que receberam trabalho. Não, essa semana... Aí na ilha. Fizemos o Dendê, tá Carlinha. Fizeram na ilha, tá aí, fizeram no Dendê. Enfim, fizemos na Sapucaia. É um belo trabalho. Hoje está sendo feito no Alto da Boa Vista. Ia ser feito no Complexo do Chapadão, até meu pedido, mas acabou não sendo em função de uma operação policial que teve, mas será feita amanhã. Enfim, o princípio ativo é mesmo utilizado na China, a gente não perde nada de tecnologia. A sanitização demora 30 dias com aquele ambiente limpo. Nesse momento de pandemia, quem mais está fazendo? A Conlube está fazendo, mas não consegue fazer em todas as favelas como está fazendo a SEDAI. Então, como é que a gente não aplaude essa companhia que consegue perceber a importância das comunidades para a vida ativa da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a pergunta é, se ela gera lucro, se ela dá lucro, se 25% desse montante foi para o controlador na gestão passada, se a gente já passou por todos os momentos difíceis, se ela continua dando lucro, para que privatizar? Por que privatizar? Exatamente. Essa pergunta tua, ela é já respondida na própria pergunta, Laura. Não há mais razão. E, concretamente, vamos colocar agora o cenário geopolítico. Hoje você tem uma escassez de capital. Esse modelo que falaram, a SEDAI vai pegar porque vai investir 30 bi em esgoto, é mentira. O cara que passou isso para o governador é um calhorda, é um papo furado. Porque você não vai investir, vender, arrecadar dinheiro e botar 30 mil, é cascata. E ainda querem criar alguns modelos. Uma coisa é você fazer parcerias, Laura. Foram feitas parcerias boas, aqui no Rio. São boas, parceria nunca é ruim. A questão do esgoto em algumas regiões. Outra coisa é você vender, e você tem condição em parcerias de ampliar, arrecadar, inclusive capitalizar recursos. Outra coisa é pegar num momento que não tem capital no mundo para investir, vender uma conversalhada que vai investir de 30 bi, cascata. Não vai fazer, mentira. Ninguém tem 30 bi hoje para investir. Não vai fazer, não. Quem botou isso? Nem o Estado tem. O governador é juiz. Eu posso falar o seguinte, o cara que levou isso para o governador é mentiroso, é um cara de pau. Agora, a empresa, como você falou, dá 25% dos lucros com dividendos, tem um crédito a receber de uma ação que a gente começou a trabalhar com o governo federal, já aprovado por um ministro do STF, de quase próximo ao valor da dívida. E vão vender a empresa. Não há razão. Ele tem um ativo enorme, muito maior. E vão vender, se venderem, porque não vão vender, porque ele não vai deixar, vai ser por uma merreca. Isso é que me angustia. Laura, ainda por cima. Não será com cenário geopolítico, não é venda, é doação. É presente. Os modelos que o BNDES...
O modelo que o BNDES pode querer criar, se criar, aí seria positivo. É um modelo que nós fizemos com o BNDES, que é um modelo igual ao AP5. Você separa o esgoto em algumas regiões que não tem, com a Baixada, passa o esgoto, o investidor privado faz o esgoto, faz a parte comercial de água, que é um modelo que nós criamos no Rio, o Brasil copiou e aplicado, e agora querem inventar uma parada. Aí nós estamos dizendo o seguinte, não, a SEDAI vai ficar com a água. Isso aí é um jabaculê, porque esse negócio de botar água é para carregar todos os passivos tributários, eventuais passivos trabalhistas de fundo de previdência. E fica tudo na SEDAI. E o presente se dá, claro, óbvio. É isso. Isso é uma coisa óbvia. Então, é um absurdo. Você falou de Água de Niterói. Água de Niterói, eu primeiro falo, a SEDAI é a melhor empresa de saneamento do Rio disparado. Não vou nem comparar, citar não. Mas a Água de Niterói é um modelo que ele herdou praticamente todo o ativo. Ele não produz uma gota d'água, compra água da SEDAI, comprava um valor. Sem pagar, e aí comprava um valor barato. Quando eu entrei, renegociei com eles, ampliei. Então não dá para comparar. Agora, o trabalho que nós fizemos na favela, eu sei que, por exemplo, acho que o Hércules está assistindo aí. Um trabalho, companheiros. Água para todos. Foi um trabalho que praticamente eliminou, na minha gestão, os problemas de água nas favelas do Rio. Ainda alguns problemas na Baixada. Então, veja bem, mas na Baixada vocês também começaram um trabalho lindo. Não, começamos o investimento de 3 bi. Não há razão. Não havia razão antes. Hoje não há razão pelo cenário, não terá dinheiro. E se tiver o dinheiro para comprar o ativo, não terá investimento. E é uma cascatalhada. Não, até porque, vamos ser justos, vamos aqui pensar muito claramente. Alguém acredita de verdade que qualquer empresa que compre a SEDAI vai fazer qualquer grau de investimento nas favelas do Rio de Janeiro? Será que alguém vai se preocupar com as pessoas, milhares de pessoas muito pobres dessa cidade, né, que estão aí sofrendo com a Covid, em colocar água? Será que alguém vai pensar o que eles fizeram agora, por exemplo, na Maré, colocando uma caixa d'água gigante? Será que uma empresa privada, vai ter essa visão, Victor? Mas claro que não, Laura. Eu vou dar um exemplo. Na própria AP5, que foi feito com a prefeitura, o esgoto tem ficado com a prefeitura das favelas. Não há. Porque o problema das comunidades é um problema efetivamente de cobrança. Mesmo com a tarifa social, você tem um problema. Claramente, você tem mecanismos para reduzir perdas. Esse trabalho, inclusive, foi feito, pode ser aperfeiçoado. Agora, nós temos que ter clareza em relação a esse processo. Gente, não adianta, Laura, a gente falar em desenvolvimento para o Rio de Janeiro se você não tiver condições básicas de desenvolvimento, ou desenvolvimento humano e próprio desenvolvimento empresarial. Você, da maneira como vai ser visto, colocado pela mídia que será vendido, você vai fazer uma pequena redução de passivo, que não é nada, vamos falar, cocôzinho de cabra, e efetivamente não vão ter os investimentos. Quer ter investimento? Faz parcerias público-privadas em esgoto, tal qual a SEDAI modelou na minha época com a prefeitura, com o BNDES. Esse é o modelo. Agora, enquanto isso, ficam criando história e, pior de tudo, no meio da Covid, o pessoal acelerando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que tem essa questão prevista. Não, eu vi outro dia um vereador, melhor nem citar o nome, mas ele estava no jornal O Dia criticando a SEDAI porque não está pedindo as pessoas para irem fazer medição do hidrômetro. Mas como é que ele pode imaginar que no meio de uma pandemia você vai obrigar aquelas pessoas a irem de casa em casa com a possibilidade de infectar e de serem infectados e ele não quer, porque ele não quer que a conta seja feita na média. Na média, normalmente, ela é mais barata do que quando ela é contada pelo hidrômetro. Não é isso? Explica para a gente. Laura, eu tomo muito cuidado para não falar de parto de zebra, porque eu nunca estudei como uma zebra faz o parto. Eu cheguei a ler o artigo, nem sabia, particularmente, não conhecia o vereador, não sabia que era o vereador. Não é mais vereador, não. Eu acho que é suplente. Agora, concretamente, as teses que ele coloca são teses de quem não tem o mínimo de conhecimento sobre o tema. Logicamente, ela pode sensibilizar efetivamente algum nicho, pode sensibilizar algum interesse econômico. Dizia dizia o Hélio Beltrão, tradicional ministro, você conheceu muito, ele dizia o seguinte:
em alguns temas, algumas opiniões demonstram que as pessoas estão ou mal informadas ou mal intencionadas. Eu vou dar o crédito para ele que ele esteja mal informado. É um desconhecimento total. Agora, concretamente, eu posso lhe garantir. Vou te dar um exemplo. Eu, diversas vezes, peguei a conta da SEDAI, peguei a mesma conta da SEDAI, por exemplo, Niterói. Peguei um cara que morava em Niterói, peguei, olha, o metro cúbico, falei, Roda e São Gonçalo. Era 40%, 50% mais barato a tarifa na SEDAI. Então, o povo está querendo ter aumento de tarifa, ter conversalhada de que vai ter investimento. Nesse momento, não há cabimento. Poderia até falar, olha, vamos alavancar investimento, parceria público-privada. Agora, com a escassez de capital no mundo, é doação. É presente. É inaceitável. Ou maracutaia. Ou é presente ou maracutaia. Ou jabaculê. Ou jabaculê. Mas eu prefiro ainda dar o crédito que não seja. Eu continuo tendo crédito que não vai acontecer. O governador Pezão era contra. O próprio governador Witzel, na campanha, disse que era contra. Eduardo Paes é contra. Todo mundo disse que era contra. Então, eu espero que agora sejam contra mesmo, né? Eu me lembro de quantos deputados falaram contra. Essa é uma matéria que passa pela Assembleia. Né? Com o tal pagamento de parte dessa dívida do Banco Paraná, não me lembro direito, eu não sei bem, mas, enfim, teve uma lei autorizativa autorizando o pagamento de parte dessa dívida. Eu não vejo essa sangria desatada. O pouco que eu vi das sugestões do BNDES são assustadoras, quer dizer, é muito fácil. Quem não vai querer a Barra da Tijuca? Quem não vai querer Ipanema? Eu quero saber quem vai querer Santa Cruz, né? Eu quero ver quem vai querer Santa Cruz. Ele mistura bairros que nada a ver, nada a ver. Com outro do outro município, cruza tudo. Aqui, não sei se é engenheiro, porque se fosse engenheiro, eu estaria transgredindo o código de ética. Mas se algum engenheiro fez isso aí, tinha que caçar o CREA do cara. É um imbecil. Certamente é feito por algum garoto que não tem conhecimento. O BNDES é um órgão seríssimo, competente, mas tem muito neófito. Tem muito neófito que só acha que fazer planilha de Excel e análise econômica e financeira, a realidade é totalmente diferente. Muito. O sistema Condu é o maior sistema do mundo, é integrado para toda a região metropolitana e trabalha em paralelo com outros sistemas e que flutua em função do comportamento hídrico. É uma coisa complexa, não é simples, não é distribuir cocada. Estão confundindo abastecimento de água com cocada. Por exemplo, o exemplo de Berlim agora é muito claro. Berlim, os alemães não são otários. Voltaram atrás e esse modelo está acontecendo em muitos lugares. Não, e na Europa, nos Estados Unidos, nem se pensa em estatizar a água. Nos Estados Unidos nem se pensa. A água é considerada, vamos dizer, a área de soberania nacional, porque a água é nada mais importante. Laura, eu acho que alguns serviços eles devem ser privatizados ou devem construir parcerias. Mas, muitas vezes, você vende uma falsa... Por exemplo, quando eu fui secretário de Energia, eu peguei a Light antiga Serge, que é a atual Ampla, eles não faziam eletrificação rural. Nós que tivemos que bancar tudo... É sempre assim. Eu me lembro do Luz para Todos, maravilhoso Luz para Todos. Foi quando eu comecei a minha vida pública. Nossa, fizemos muita Luz para Todos. Nada contra o privado, acho que alguns setores têm que ter o privado. Agora, concretamente, os modelos de regulação ainda são fracos. Existem mais mercados que não estão maduros, como o da água e do esgoto. Isso não virá pelo capital privado. Quem botou para o governador 30 bi é cascateiro, é papo furado, não existe esse tipo de coisa. O que pode ser o seguinte: podem ser feitos investimentos privados, sim. Podem ser feitas parcerias público-privadas. Aliás, modelos esses que nós já implantados aqui, na época, por você e pelo Eduardo juntos. Montaram lá a Foz Água. Mesmo assim, às vezes é muito difícil que eles entrem nas comunidades na velocidade que tem que entrar e que estejam cumprindo os contratos. Eu estou sendo justa porque assim, a gente ouve muitas reclamações. Né? Queria que registrar Ronaldo Gonvleves, que está aqui, entrou na nossa live, nosso amigo. Grande Ronaldo Gonvleves, meu amigo do Menorá. Maravilha. Outro dia eu fiz uma live com ele, foi muito divertida. Ele é muito divertido, ele é uma cabeça ótima. Ele tem um grave defeito, ele torce para os mulambos, né?
Ele é Ó, eu mulambenta, ele também gosta sou do Flamengo. mulambenta, pode parar. Eu ia dizer, tá bom, vamos fazer uma pausa na SEDAI aqui. Eu ia dizer que assim, o Victor tem 3 grandes amores, né? Primeiro grande amor, Dona Leda Natural, né? E ela tá onde estiver, está nos guardando nessa live. Segundo grande amor é a Ilha do Governador, que é onde ele mora. A gente tem um grupo da ilha, a gente fala, discute, reclama, ele inventa, ele briga, ele manda e-mail para o prefeito, para o governador, enfim, ele é um aficionado da Ilha do Governador. E a terceira, eu não sei se é bem uma qualidade, mas ele é fluminense doente. Quantas vezes eu encontrei ele no estádio, mas eu sou Flamengo, ele de um lado e eu do outro. Mas ele não é mulambo só não. Ronaldo é flamenguista como eu. Mas a gente continua amando esse Fluminense. Eu tinha esperança quando te encontrava no estádio que você virasse tricolor, mas você não virou, mas tudo bem. São as 3 grandes paixões. Vamos voltar para a nossa paixão maior, que é a SEDAI. Ó, tem o Francisco também como paixão, tá? Esqueceu o meu assessor Francisco aqui, minha paixão também. Essa é a 4ª paixão. Ou a primeira hoje, né? É verdade. Os filhos são sempre a paixão da vida da gente. Eles não são a paixão, eles são a razão. Mais do que a paixão, né? A razão da gente viver. Bom, aqui as pessoas estavam dizendo... várias pessoas perguntaram sempre a mesma coisa, ou disseram-se a mesma coisa. Você imagina, Victor, tarifa social como empresa privada? Como é que essas pessoas que vivem em condomínios de baixa renda, em comunidades carentes, que pagam a sua água como garantia quase da sua propriedade, vão fazer? Como é que a gente dá resposta para essas pessoas? Vamos supor, no pior dos mundos, que privatizem. E aí? O que a gente faz como cidadão, como ser humano que vive nessa cidade? O que a gente faz para impedir, enfim, para resistir? Esse caso não vai fazer, Laura. Esse caso não vai fazer, e efetivamente você vai criar uma série de problemas, ampliar problemas que existem hoje. Isso é uma coisa concreta. E além do mais, gente, eu volto a insistir, o modelo liberal e o modelo de sanear recurso de déficit público envolve você vender empresas que são deficitárias e que dependem de recursos complementares para viver. Ao contrário, a SEDAI não depende, investe sem estar dependente, ela dá dinheiro para o poder público. Ou seja, não há nenhuma lógica a não ser aqueles que querem comprar a SEDAI. Então, literalmente, eles não vão investir no baixo consumo, na baixa renda, na baixa rentabilidade, e vai ter aumento tarifário. Aliás, como aconteceu em uma série de outros setores. Isso não é jabuticaba, isso aconteceu em outros lugares. Por que Minas Gerais não privatizou? Por que a Minas Gerais não privatizou? Tá lá nem São Paulo. Nem São Paulo. Um é PSDB, chamado mais liberal, outro novo não falo. Agora, o caminho são parcerias. Agora, a SEDAI é uma empresa de alma lá. É uma empresa que tem alma, que tem história, tem um corpo próprio e profissional excepcional. Excepcional. Nós temos que aproveitar isso e utilizar esse potencial desse pessoal nesse momento que o Brasil e o Rio de Janeiro precisa de investimento. Ao contrário, essa conversa é uma conversa que está fora da pauta. A nossa conversa da pauta seria, no Brasil, o que nós podemos fazer para a SEDAI investir mais, colocar mais investimento, Como é que a gente monta programas de saneamento nessa cidade, gente? É um absurdo. A gente agora fica falando de pandemia, de sanitização, de higienização, e as pessoas vivem no esgoto, Victor. Isso é que é o grande drama, Laura, isso é o que mais me assusta. Não sei se você vai entrar no circuito numa coisa que desgastou muito a imagem da SEDAI agora recentemente, que é a Geosmina. Não, vou entrar. Eu comecei e falei que depois ia te perguntar. Porque muita coisa desgastou a imagem da empresa com essa questão da Geosmina. Geosmina, gente, foram aquelas plantinhas que infectaram a água, que a gente ficou aquele tempo todo. Geosmina é chamado o gosto da terra, o sabor da terra, que deu gosto, tornou a água muito tão agradável. Eu sempre consumi, o pessoal sabe, água da chamada torneira de bica. Está aí funcionário assistindo. A primeira coisa que eu brinquei quando entrei na SEDAI, falei, aqui não sobe arma,
não sobe droga e não sobe água mineral. Todos os prédios da SEDAI só tomam água de bica, porque a empresa não pode produzir água e não beber E não beber água. água, claro. Na minha casa, eu bebo água de torneira. Uma vez o Anselmo Góes me fez o desafio, apareceu na minha casa, eu não só bebi água da torneira, como dei para minha mãe, Dona Leda, ela tomou lá bem gordinha, a água está lá nos vídeos. Eu acho o seguinte, a qualidade da água da cidade, Era eu maravilhosa. confio muito mais do que a água de garrafão. O que aconteceu ali na Geosmina? Será que a Geosmina só apareceu agora? Na minha época teve Geosmina, houve uma cagada operacional, erraram. E acho que a SEDAI deve ter um comitê, deve estar apurando. Agora, erraram operacionalmente. Você existe procedimento que eu criei, que nós aprovamos diretoria formalizado, que você faz um sistema de descarga, fecha a captação, faz um sistema de descarga, gera um pequeno desabastecimento e reduz o problema. Isso não foi feito por alguma razão. A SEDAI vai apurar e vai Que razão colocar. é Agora, essa, né? isso, Coincidência que foi algumas bem pessoas no falaram. meio desse momento difícil da SEDAI. Aí, pum, Exatamente. Algumas pessoas falaram o seguinte: será que isso foi feito de propósito? Eu acho que não, porque se fosse era bandidagem em quinto coisa. Mas quero acreditar que não. claramente faltou um pouco de humildade na ocasião de falar: erramos, um procedimento se erra, você erra numa empresa de energia elétrica, às vezes num processo de troca de fase, errou, assumir e ter transparência. Agora, esse processo passou. Está aí exemplo, Laura. As pessoas estão tendo problema. Estou vendo até que uma pessoa lá quebrou o chão e não respôs o asfalto. Estou vendo uma pessoa que está perguntando da Taquara aí. Esqueci o nome. Tem muitas áreas. A SEDAI, quando faz o reparo, ela tem um convênio com a prefeitura. Quem faz a reposição asfáltica não é a SEDAI, é a prefeitura. A prefeitura meu filho, não faz, não. A coisa está muito difícil. Então, eu estou agora com um buraco gigante na Anchieta. Chega, tem uma árvore no buraco e eu não consigo tapar o buraco. Não tenho 746 que dê jeito. Muitas vezes você, um desentocamento de uma árvore, você rompe com a tubulação. Então, esse problema de não botar o asfalto, a recomposição asfáltica, é um problema da prefeitura. A SEDAI talvez esteja falhando de não apertar a prefeitura para fazer rápido. Não, mas a SEDAI aperta a prefeitura. Mas é muito difícil a conservação. E não é porque os técnicos não estão fazendo, não. É porque os técnicos não têm asfalto. Mas não é de agora da pandemia, não. É lá de trás. O pessoal da conservação está cortando um dobrado, Victor. Um dobrado. Ô, Laura, semana passada eu passei aqui na ilha, aí vi um pessoal no meio do coronavírus, dentro de um buraco, com água, fazendo reparo. Não, eles são fantásticos. Isso é uma coisa emocionante. A galera trabalhando. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Da mesma maneira que você tem empresas que não têm alma, ou que tratam. Não vou falar de uma empresa que são insensíveis. Você tem empresas que se tornam sensíveis. Claro, elas têm seus problemas, têm os seus eventuais desvios que têm que ser apurados, punidos, tem seus administradores corretos, os incorretos. Isso não vai desqualificar a empresa. Agora, pegar a empresa nesse momento e vender, qual é a razão? Eu quero saber qual é a razão que está tendo reunião para vender. Não faz nenhum sentido. Deviam estar fazendo reunião para fazer os hospitais funcionarem e parar de matar gente. Não. Olha aqui. Laura, e o valor do empréstimo, eu acho que é mais barato que uns 2 ou 3 hospitais de campanha desse por ficar 6 meses. É verdade. Entendeu? Então, entregar o patrimônio que serve para as pessoas mais pobres dessa cidade. Eu acho que a SEDAI, claro, serve a todo mundo, mas especialmente só uma empresa pública entra nas áreas favelizadas do Rio. Só a empresa pública está preocupada com o pobre. Isso eu tenho certeza absoluta. Tem um documentário muito interessante, um nome em inglês, acho que é Smart Guys on the Room, que conta a Enron. A Enron, que foi uma grande empresa de energia que entrou na Califórnia. Todo mundo tem que ver o que foi a entrada de energia da Enron na Califórnia, que a empresa depois quebrou. E muitas vezes manipulando os interesses e com a demanda. E eles colocam os áudios dos executivos da Enron, o negócio pegando fogo lá, vai derrubar uma linha de transmissão, o cara fala burning. As pessoas não têm, muitas vezes, no setor privado, há raras exceções, o setor privado é cobrado muitas vezes somente, e eu não estou dizendo que isso não é importante, por uma coisa que é o EBITDA.
é ter como a empresa vai estar rentabilizada. E muitas vezes isso se choca concretamente com o interesse do business. Tá aí um exemplo. Alguém pode explicar como engenheiro a queda sequente de 2 barragens da Vale do Rio Doce? Não. Isso é por quê? Porque muitas vezes o interesse da majoração do lucro, da continuidade da operação, ela suplanta, às vezes, o interesse social e o risco. Mas isso e não nessa pode. questão de água, a gente não pode se dar ao a luxo. Esse luxo. Não pode. Isso é sobrevivência. Olha, está aqui o pessoal da Fundação Ulisses Guimarães, mandando um grande abraço para você e para mim. Muito obrigada, Fundação Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses era meu padrinho, eu tenho paixão só de ver o nome dele. Bom, a Rosária... Quem está lá na fundação, é o Átila Nunes, a Sávia Midiá, a Kátia... olha só, a Rosária está dizendo aqui, países na Europa reestatizaram as companhias de água e saneamento devido ao aumento da tarifa, falta de transparência, etc. Obrigada, Rosária, é isso mesmo, que é o que o Victor está dizendo, que todos nós que temos o mínimo de conceito da importância da SEDAI entendemos e achamos. Aqui tem uma pergunta da Carla e da Patrícia, que diz assim, por que as contas chegam com um mês de antecedência? Por que as contas da SEDAI chegam de meses que ainda não chegaram? Eu já recebi as contas que eu vou pagar em junho. Né? Por que é tão antecipado? Não pode chegar, porque a conta da SEDAI é uma coisa, ela é medida e lida na hora. Então, a conta da SEDAI não é uma conta de projeção. Você vai com o medidor, marca, mas ela chega tem assim. uma impressora na mão. Então, se alguém está mandando conta antecipada, tem que verificar o procedimento comercial, porém a conta da SEDAI, ela é medida e impressa na hora. Foi um mecanismo até criado, inclusive se tiver uma medição muito fora do padrão, o cara acende um alerta, falou, tem alguma coisa de errado. Então um procedimento que implementou. Mas assim, eu tenho, a minha conta de junho chegou hoje. A conta de junho. Oi? A conta de junho, tudo bem, é 1º de junho, mas já chegou hoje. Eu já tenho a conta de junho. Deve ser que tu consome tanta água aí, toma tanto banho. Aí toma um monte de banho mesmo. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Giovânia, que é uma professora de educação física, e ela diz o seguinte, ela mora num condomínio com 40 apartamentos, isso é muito comum na nossa cidade. E a água é para todo mundo, é pelos blocos. E ela diz assim, por que é tão difícil dividir a água? Né? Isso a gente viu num condomínio, acho que você ainda era... Não, acho que já não era mais você, mas a gente discutiu muito isso em alguns condomínios dali, do Santo Cristo, e principalmente nesses grandes conjuntos habitacionais, infelizmente a água não é separada por pessoa e às vezes você tem problemas graves. Como é que a gente poderia montar um grande programa para que essa água chegasse? Não tem jeito. Explica aí. Laura, dá notícia ruim. Laura, né? Ao contrário da energia elétrica, que a água tem uma transferência de massa. Então, normalmente, uma água ela entra numa cisterna que é comum e numa caixa d'água que é comum. Para você ter um medidor na SEDAI, você tinha que fazer uma entrada para cada casa, uma caixa d'água para cada... Então, você poderia ter cada apartamento, uma caixa d'água para cada um e botaria um hidrômetro na saída. Então, a água, o que faz? Ela entra e fica lá numa caixa d'água comum. Você não consegue medir. Não consegue dividir. Se aquele seu vizinho tá bom. O que alguns condomínios fazem é que eles colocam nas diversas colunas medidores para ver quanto cada um consome, aí é uma coisa interna, e depois eles fazem um rateio entre o consumo interno. Mas é uma coisa interna, não é a SEDAI que coloca. Então, é uma medição comum. Agora, se alguém num prédio, 3 andares, 3 apartamentos, fizer 3 entradas separadas com 3 caixas d'água, não tem problema. Porém, o pessoal não faz para economizar no processo construtivo. Entraram aqui várias pessoas, agradecer a todo mundo que está entrando. Entrou aí deputado Gustavo Tutuca, mandando um beijo, dizendo que é fã da dupla. Muito obrigada, Tutuca. Nosso amigo. Gente, eu vi Tutuca bebê, criança. Bebê não, bebê também não, mas bem criança.
né? Porque eu sou muito amiga do pai do Tutuca. Olha só como eu tô velha. Mas vamos lá. O Tutuca, o pessoal acha que ele é meu irmão mais novo. Eu Acabei gosto de muito do dizer Tutuca. uma coisa muito importante. O Victor presidiu a FATEC, gente. Esse homem é danado. Agora, já que a gente... Já faltam só... É impressionante como esse negócio é rápido. Quando a gente vê, já acabou. Faltam só 17 minutos. Como a gente tem pelo menos uns 2, cada um de nós, para se despedir, a gente tem pelo menos uns 10 minutinhos para a gente conversar um pouco sobre educação. Enem, Victor, não dá para dizer, não dá para não falar desse assunto. É criminoso você fazer o Enem nesse momento. O que você acha disso? Ô, Laura, eu acho o seguinte, eu fui secretário de Educação. Você já tem uma diferença muito grande entre o ensino privado e o público por razões históricas e, apesar de estar se aproximando, Tomara. Aqui no Rio de Janeiro, mas não está se aproximando. Os índices. Os dados mostram claramente isso. Porém, no terceiro ano agora, as escolas privadas estão dando a teleaula, não é o EAD, estão dando a teleaula. Claro. Aquilo que nós estamos fazendo, eles estão dando. A escola, a educação, ela parou muito abruptamente. Não estou fazendo crítica ao atual secretário, ela parou abruptamente, sem planejar. Agora eles entraram. Então, o que acontece? O conteúdo programático do terceiro ano, que é muito importante, que cai do Enem, e quem faz a prova do Enem é um órgão do governo federal chamado INEP, ele vai estar diferenciado. Claro. Pessoas que fizeram o conteúdo completo. Vou dar um exemplo. Física. Física, a matéria de ondas e ótica é no terceiro ano. E quem estudou na rede estadual não deu física e ótica. Então, não deu porque a rede estava parada por conta da pandemia. A gente está 2 meses sem sair de casa. E não vai. E, Laura, dificilmente volta num período curto. Então deve-se adiar um pouco o Enem. Agora, eu tenho uma proposta que eu já mandei ao ministro, e eu tenho certeza que você vai falar com o Rodrigo Maia para ajudar. Eu acho que seria muito fácil o pessoal do INEP e do Ministério limitar o conteúdo programático da prova do Enem até a segunda série do ensino médio. Por quê? Porque todo mundo já teve. Você reduziria muito a diferença de conteúdo e muita gente já estudou, consegue rever o material. Agora, marcar o Enem agora, sem aula e com conteúdo do terceiro ano, é uma maldade. Não é uma maldade, é acabar com uma geração de pessoas que estavam ascendendo a educação. É uma maldade nesse sentido. E a pessoa que parece não conhece. Eu acompanho isso de perto porque era secretária e coincidi com meu filho fez Enem. Meu filho estudou em escola pública, hoje estuda numa universidade federal, que é no Fundão, na engenharia, mas eu vejo a dificuldade que os alunos têm. Dificuldade. Então, não dá para você distribuir o livro, aquilo que está no conteúdo do livro do MEC, não ter caído. E eles botaram muito apertado. Eu não tenho a mínima dúvida que vão mudar, vão adiar um pouco. Não pode adiar, jogar para o ano que vem, porque daqui a pouco vão perder um ano da garotada toda. Agora, tem que estabelecer o INEP, ele tem um banco de questões. É só ele programar no banco de questões que, olha, só vai cair até a segunda série. Isso reduz em muito problema. Agora o pessoal está fazendo um bico de loucos lá. Agora, eu sinceramente me preocupa, porque é um problema que não pega só o Rio. Pega o Brasil não, o Brasil inteiro, as pessoas que não têm as mesmas chances quando o Enem deveria ser igual em oportunidades. Hoje também você estava aí de manhã falando da questão da falta de médicos, das universidades, estava na Rádio Tupi. Você acha assim, se você tivesse a chance hoje, se você tivesse sentado na cadeira do governador, do prefeito, do presidente da República, 3 coisas, pode ser uma em cada esfera, que você mudaria no Brasil. 3. Não, a saúde virou a pauta de momento. Eu, logicamente, desde o momento que você teve o conhecimento da doença, que foi em novembro, dezembro do ano passado, e declarado pandemia pela OMS em dezembro, uma série de medidas deviam ser tomadas. Não foram. O Brasil faltar álcool, sendo álcool gel, porque não tem. Isso é um absurdo. O Brasil faltar máscarazinha, que hoje todo mundo está fabricando, é um absurdo. Faltar respirador, Laura. Isso o respirador é basicamente um sistema eletrométrico, sistema de automação. Então deixaram correr, fizeram um processo de negacionismo e está essa cagada. Está morrendo gente, não é da doença, por falta de EPI, que são os profissionais, por falta de respirador, por não ter feito hospital de campanha. Você monta um hospital desse,
naquele sistema modulado em um mês. E, sem falar, a corrupção, não vou entrar nem no mérito. Então, isso, houve um erro brutal, leniense, desídia do pessoal. Existe um outro problema que começou a aparecer agora, que a gente não tem, que é a falta de profissional, é a falta de médico. E a gente começa. Aí eu peguei para ver a legislação de médico, o Mais Médicos de 2013, ao contrário de todas as carreiras, engenharia, administração, direito, veterinário, que o mestrado é autorregulado, as universidades vão e criam, o medicina é concentrado porque é uma reserva de mercado. Eu não estou dizendo que abrir qualquer faculdade quinta, ou abrir mais. As faculdades existentes, bem avaliadas, até as federais, tem que ampliar a quantidade de vagas. Está faltando médico. Aí tem uma outra resolução de 2016 que dá uma quarentena. Não pode criar mais curso de medicina, nem vaga, durante 5 anos. Então o Brasil está faltando médico hoje, vai faltar no futuro. Se Deus quiser, não vai ter outra pandemia, mas de qualquer jeito é no mínimo uma temeridade. No mínimo uma temeridade. No mínimo uma temeridade, não é isso? Nas grandes crises que a gente tem que ter o aprendizado para enfrentar de novo, nos grandes acidentes. Então, não tem net, não está indo médico para o interior. Tiraram os médicos cubanos? Tiraram. Hoje está faltando médico na atenção básica. Não estou defendendo que vai voltar ou não. O problema é o seguinte, as pessoas têm que parar de fazer politicagem na gestão pública. Eu quero dar um testemunho, a gente está vendo. Eu, diversas vezes, nas diversas posições que eu estava, ou secretário de Energia, secretário de Educação, presidente da cidade, você, como deputada federal, eu te ligava, Laura, você colocava emenda, corria atrás. Olha, você e Alexandre Santos. O Alexandre Santos, que não é mais deputado. Tem o Hugo Leal, que se mexia um pouco. Mas você corria atrás, não tinha. Eu queria saber se era partido, que não sei o quê. Você tem que fazer política pública hoje, gente. Se a gente não... Cada um tem sua preferência. Um é Bolsonaro, o outro é Lula, o outro é Witzel, o outro não sei o quê. Tudo bem, vamos fazer disputa. Mas na política pública... Essa não tem disputa, porque esse é o interesse público. Esse é maior do que a disputa política. Exatamente. E a gente está vendo que isso está acontecendo. Não, isso está acontecendo, não. Isso está radicalizando de tal maneira, Victor, que as consequências são na morte das pessoas do Covid, a consequência está nas pessoas passando fome, a consequência está no dia a dia da cidade da gente, né? Do estado da gente. Isso é muito triste, muito complicado. Eu vi um caso, por exemplo, nesse final de semana eu inaugurar acho que o Hospital de São Gonçalo. Aí, mas fizeram num brejo. Não! Primeiro tem um muro do lado. Esse lugar inunda. Pô, será que tem cego ali? Segundo aspecto, não estava nada pronto. Será que ninguém foi lá e vazou para o governador? Governador, não dá para inaugurar, claro. Não dá para inaugurar. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. E muita briga, gente. Vamos parar de brigar. Quem errou, pune, recebe o processo, Ministério Público, Tribunal, Justiça, Polícia Federal. Adote agora. Nós temos que ter uma pauta, Laura. Se a gente não tiver uma pauta de salvação, e a salvação... É isso que eu ia te dizer. A gente tem muito pouco tempo. A minha última pergunta era um pouco dizer... a gente conversou um pouco sobre isso com o Medina outro dia. Qual é a tua perspectiva para o pós-pandemia, na área econômica, desenvolvimento econômico do Rio? Qual é o caminho que a gente deve tomar? Como eu perguntei antes, se você tivesse nas mãos a governança, fosse presidente da República ou fosse prefeito, você podia resumir pós-pandemia. O que você faria, rapidamente, o que você faria em cada uma dessas instâncias? Nós temos 3 cadeias produtivas importantes no Rio de Janeiro para a geração de emprego. 4. Retomar a questão do turismo, que está tudo desativado, uma grande campanha interna para reabrir. Pois, a construção civil tem um potencial de reparo, tem que voltar a financiar casa barata para urbanizar a comunidade, casa de 40, 50 mil reais, botar 1 milhão de cada, não no Rio, não, mas 1 milhão, 2 milhões de casas. 3, a construção naval. Não há nexo hoje que você... $1 a 5, você ainda consiga estar fazendo plataforma fora. E o outro quarto é a questão da renovação e licitação das concessões de ferrovias, rodovias e portos no Rio de Janeiro que estão vencendo. E é tudo, isso sim. Isso é privatização, isso é dinheiro privado e que acaba ajudando no petróleo também, né, Victor? Claro, eu fiz um artigo da infraestrutura.
de um artigo de 10 páginas mostrando como isso vai melhorar na indústria. Então, se a gente não tiver força... Está falando hoje lá na LERJ com o Mauro Osório sobre isso. Se não criar isso que você está falando, uma pauta clara, objetiva, a gente vai sair depois com a grande pandemia do desemprego, gente. O PIB vai cair no Brasil, alguns projetam da ordem de 10, 8, pode chegar a 14. Isso é um colapso. Isso é como se o Brasil corresse para trás, efetivamente, 6, 7 anos. Isso é uma coisa absurda. Agora, cada país que teve a sua crise, que não é uma crise local, claro, vai fazer seus mecanismos de proteção. Cada um vai fazer... Se o Brasil ficar com esse papo, com essa conversa fiada, os essa outros brigalhada, é isso. Quando a gente perceber, levaram tudo. Exatamente. O Trump meteu a mão nos respiradores, todo passou por lá, e aqui nós exportamos respiradores, Laura. Deixamos exportar respiradores. Grave, ele foi lá, a gente tinha comprado uma produção, eu me lembro, o ministro era o ministro Mandetta, tinha comprado uma produção na China, não sei quantos equipamentos, os Estados Unidos foi lá e simplesmente recomprou os nossos respiradores pelo dobro do preço. Até uma boa notícia, o presidente da LERJ, o André Siciliano, nós estamos finalizando uma operação para financiar respiradores feitos pela COP, junto com a FRJ, Maravilha, a FRJ é nossa, né? 1.000 respiradores. 1.000 respiradores vão ser fabricados na fábrica da Brastemp, que fabrica refrigeradores da Brastemp, lá em Santa Catarina. Está sendo testado agora em seres humanos, começando o teste em seres humanos, possivelmente essa semana. Então, e cada respirador desse vai sair a 5, 6 mil reais. Portanto, 50 vezes mais barato. Grande, mas isso é André Siciliano, né? O presidente da LERJ, um parceiro de muito tempo, mas também tem um dedinho, com certeza, porque conheço bem de Wagner Victer. Eu estou acompanhando. Não, está acompanhando. Você inventou. Você foi lá e disse, vamos trabalhar com essa... A invenção não. A invenção do pessoal da COP, pessoal da engenharia biomédica. Não, claro que a invenção foi da COP. Você lembrou. Não, quando eu digo você inventou, você chegou para o... Eu te conheço. Você chegou para André, olha só. Será que a gente só arruma lá um dinheirinho para a gente fazer um trabalho com a COP? Não, mas o André está fazendo, apostou muito nisso. Não, ele está apostando, eu sei. Até ele mandou muito aqui. Muito legal. Não, o André tem feito um belo trabalho. Ele me mandou aqui eu li um dos artigos dele, dizendo que ou alguns deputados da bancada de democratas que passaram, dizendo que ele ia contratar 1.000 leitos na rede privada. Eu disse, maravilha, só tem um problema, não tem mais leito nem na rede privada. Não tem mais leito no Rio de Janeiro, gente. Então, assim, enquanto não... Os hospitais demoraram muito a implementar. Muito. Mesmo esses que já estão implementados, afora, o que está com a melhor capacidade é o da Lagoa, que é o privado, porque, assim, o Hospital do Rio Centro, que é um hospital gigante, custou uma fortuna, infelizmente, ainda está nos 60 e poucos leitos. Os leitos mesmo, que é bom, não aparecem. Agora é só tomógrafo colocando na cidade toda, meio assim, sem saber por quê, onde já tinha. Mas, enfim, não vamos discutir isso, que é outra live inteira. Hoje é para te agradecer, vou te passar para você. A gente só tem 4 minutos, então, para você falar aí o que você achar que deve. Dizer para todo mundo, agradecer a todos os servidores da SEDAI pelo trabalho lindo que vocês fazem, com toda a porrada, com a água ruim naquele determinado momento. Não adianta, vocês são insubstituíveis, a gente vai brigar pela SEDAI, porque a gente acredita que vocês são patrimônio desse Estado, vocês são patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai defender até o fim. Agora, Victor vai falar um pouquinho, depois eu me despeço de todo mundo. Laura, eu quero te agradecer, e você sabe como eu te admiro. Fico feliz de você agora querer ir para a Câmara dos Vereadores, porque vai aumentar muito a qualidade da Câmara. Pode falar disso, não. Não. Querer. Tá bom. Querer ir. Na realidade, esse trabalho que você está fazendo, discutindo, que você é uma força política de referência, ele é muito positivo. Como eu te falei, quando você botou a chamada, eu já até combinei, vou fazer com a esfera estadual, que vai ser o Gustavo Schmidt, e um do governo federal, que é o Paulo Ramos, que já ligaram. Por quê? Porque não há nexo isso. Eu acho que os funcionários da cidade estão tensos, estão preocupados, independente do emprego, que é uma preocupação natural.
eles sabem do comprometimento da empresa. Eu falei, eu demiti muito funcionário da SEDAI, o pessoal sabe testemunha. Agora, não demiti ninguém que trabalhava e se dedicava. Que nem essa demissão que foi feita no passado. Então, a gente não pode pegar uma empresa que teve erros, teve problemas, mas com grandes serviços prestados e tratar como uma qualquer, como uma empresa institucional. Quero agradecer aí todos aí que entraram nesse debate. Continuem se movimentando, é muito importante mostrar, porque isso é interesse não é só de vocês, é do Rio de Janeiro. Um beijo a todos aí, saudações tricolores, aí doido para que volte aí. Quem domingo assistiu um jogo de novo, Fluminense e Flamengo, naquele centenário do Flamengo, um gol de barriga do Renato. Tá bom? Bom, gente, agradecer a todo mundo, agradecer a cada companheiro, cada pessoa, cada amigo que esteve com a gente hoje. Desculpa, eu não consigo enxergar todas as perguntas, às vezes eu chego pertinho assim, porque eu estou tentando ler. Falta 1 minuto e 10, então a gente vai ter que ser mais rápido. Parabenizar sempre a todos os servidores da SEDAI novamente, agradecer a todo mundo que está aí, agradecer a esse parceiro, companheiro, especialíssimo, que é Wagner Victer, e agradecer a chance de estar aqui hoje. Né? Um beijo no coração de todo mundo, muita paz. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Quem puder, fique em casa. E, claro, nosso beijinho para terminar, lá para Jorginho da SOS, que onde ele estiver, ele esteja bem. Estou vendo os livros que você tem atrás, hein, Laura? Tem muitos. Tem uma biblioteca. Tu tem o Kama Sutra, Laura, aí na tua estante. Tu tem o Kama Sutra com tem imagem? Não, amor, caramba! Mas, enfim. Joga aí pro cantinho. Beijo no coração de todo mundo. Um beijo lá, como eu disse, para o Jorginho da SOS, onde ele estiver, protegendo o alemão e a todos nós. Esse corria atrás muito para a SEDAI. Hoje, falando, o reitor da SUAN, que é o Arapuã, ele adorava o Jorginho, que é da ilha aqui também. Tá bom? Beijo para a Ilha do Governador. Beijo para a ilha. Tchau, tchau. Beijo, amor.